mas senti a solidão. Tantos caminhos eu andei. Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, vamos trazer mais um conteúdo da Nova Medicina Germânica. E obrigada a quem está chegando agora, também quem vai me assistir depois. Olá, Adriana, sei que você tem live daqui a pouco também. Pelo menos eu te vejo todos os dias online. Muito bom isso, né? Aprendo muito contigo, gratidão. E hoje o assunto que eu venho trazer é o sentimento de abandono, que ele significa pela Nova Medicina Germânica, porque a gente sente isso e o que ele faz, os estragos que a gente pode falar, né? Os estragos que ele faz em nossa vida. Não são bem os estragos, mas é o que o sentimento de abandono faz na gente, né? Olá, Luciane, prazer te ver também. Obrigada a quem está chegando. Então, o sentimento de abandono, o Dr. Hammer pesquisou e ele definiu exatamente como um peixe fora da água. Nosso corpo, nossa fisiologia, perante o impacto existencial, algum sentimento de impotência, o nosso corpo reage igualzinho um peixe quando sai da água. Nas pesquisas que ele fez, ele comprovou isso. E ele exemplificou, ele pesquisou, foi cientificamente. Obrigada. Então, ele não são teorias, é fundamentado mesmo no trabalho dele. Ele confirmou que realmente, diante do impacto biológico, diante de um conflito inesperado, de algo que nos pega de surpresa, muitas vezes o nosso corpo reage como um peixe quando é jogado do mar, jogado na terra. E por isso que a gente tem esse sentimento de abandono depois, né? Mas vamos em partes. Então, o que faz um peixe quando é jogado na terra? O que ele produz, né? Qual é a reação dele? O natural do peixe é estar na água, é estar bem mergulhado no mar ou no rio onde ele está. Mas quando ele é jogado na terra, para ele sobreviver, o que ele tem que fazer primeiro? É ficar quietinho, não se movimentar muito para não gastar energia. Então ele tem que ser fingido morto, mas principalmente ele tem que segurar toda a água que ele tem no corpo. Porque o nosso corpo também é formado mais de 70% de água. Depende de quanta água a pessoa toma, depende de quais os problemas que a pessoa tem. Porque se a pessoa tem retenção de líquido, com certeza ela tem mais de 70%, né? Não quer dizer que ela é saudável, não, né? Não é porque o corpo tem mais água, ele é mais saudável. Mas quanto mais água a gente ingere, probabilidade de ter mais saúde, sim, porque o nosso corpo age e reage como se a gente estivesse vivendo na água, né? Porque as pesquisas do Dr. Hammer são baseadas na teoria da evolução das espécies. O nosso corpo foi se fazendo aos poucos. Por exemplo, os túbulos coletores renais, os nossos rins, com todos aqueles tecidos que são feitos. O pessoal mais da área da saúde entende muito melhor isso do que eu para explicar. Mas a gente também, como... Olá, Lucinha, acabei de te assistir. Agora você está aqui comigo, né? Que bom. É as trocas, né? Cada uma com seus conhecimentos, repartindo um pouquinho, né? Obrigada a todas que estão aqui me escutando, né? Então, voltando ao quando que nossos túbulos coletores renais se formaram. Nossos rins têm vários tecidos. Tem o rim, quem já viu um rim do animal, né? Ou às vezes uma figura, a gente pode ver, ele tem a parte que é da carne mesmo. Dele tem os tecidos, os túbulos coletores renais, que são as caninhas onde passa o líquido, e daí tem mais o revestimento dele. Então o rim tem 3 épocas que ele foi se formando, ele não ficou pronto de uma vez. Mas na evolução das espécies, os peixes fora da água, eles tiveram que primeiro, para conseguir sobreviver, eles tiveram que se adaptar. Então os túbulos coletores renais, eles foram
se fazendo, né? E até hoje, se a gente olhar para o nosso corpo, quem tem mais idade, assim, que nem eu também, né? Se a gente olhar um pouco para o passado, se a gente olhar fotos antigas, no tempo dos nossos pais, nossos avós, as primeiras fotos, né? Como as pessoas tinham o formato de do corpo diferente. Semana passada eu assisti o filme do Teixeirinha para matar a saudade, do tempo do meu pai, né? Não tinha criança obesa, não tinha adulto obeso, todos magros, né? Porque o nosso corpo vai se adaptando e isso vem desde lá dos bilhões de anos atrás, que as espécies vão se adaptando para sobreviver. E hoje, sim, o nosso corpo já está totalmente diferente, só de 100 anos para cá, nem isso, né? Então, imagina bilhões de anos atrás, o corpo não tinha todas essas partes que tem hoje. E os coletores renais eles foram surgindo já logo de início, eles são dos nossos órgãos mais antigos, alguma parte do rim, não todo, né? E por que isso está relacionado com o sentimento de abandono? Porque o nosso corpo fisiológico, nossa biologia, tem memória primitiva. Nós somos do tempo das cavernas, fisicamente, né? Como nós evoluímos desde a antiguidade, mas o nosso corpo guarda as memórias do nosso físico, né? A gente vai mudando as células, mas as memórias das nossas células, elas sempre se adaptam e vão guardando na memória genética tudo aquilo que a gente já foi vivendo, mesmo se adaptando. O instinto de sobrevivência continua sendo muito parecido, né? Por isso, o sentimento de abandono tem a ver com tantas doenças, porque é como se o peixe tivesse sido o significado do peixe fora da água, né? Do sentimento de abandono é sair de repente da água, deixando o corpo exposto à desidratação, né? Essa definição que a nova medicina germânica dá a esse sentimento de abandono. Sair de repente, é jogado na terra ou em qualquer lugar e pronto para ser desidratado. O que nosso corpo tem que fazer para sobreviver? É ali que entram os conflitos que a gente fala, os problemas de saúde. Porque o corpo precisa nos salvar para manter a espécie viva, né? Os animais também têm esse mesmo conflito. Os gatos, por exemplo, que vivem muito presos, eles também têm o conflito de abandono. Um gato que vive trancado dentro de casa, um animalzinho, um cachorrinho que vive amarrado, ele também muitas vezes morre de câncer, de conflito renal, porque ele é feito para viver solto, viver junto em grupo, e quando ele é amarrado, quando ele é preso sozinho, ele não está vivendo ao natural dele. Então ele tem esse mesmo conflito que a gente tem. E nós também, nós nascemos para vivermos em grupo, não nascemos para viver isolados. A espécie humana, cada espécie nasceu, foi criado para viver dentro do seu clã, dentro do seu grupo, do seu semelhante. E por isso também a obesidade, os problemas de aumento de peso, muitos estão relacionados com os sintomas agora da nova variante do vírus, né? É apenas uma resposta do nosso corpo para se adaptar à realidade de tantos conflitos e tantos problemas que vivemos durante esses 2 anos de isolamento, de afastamento e de adaptação à nova realidade, né? Então, voltando lá, diante de uma ameaça inesperada, digamos, o peixe é jogado na terra, a gente entra nesse conflito de refugiado. É assim que Hammer citava, ele dizia assim, o conflito do refugiado é o sentimento do abandono. Aí os coletores renais são ativados. A gente, sempre quem tem sentimento de abandono, vai ter problema renal se não se curar desse sentimento, porque os rins respondem por primeiro, né? Mas vai ter muitos outros problemas que depois a gente vai entrar mais nesses detalhes, né? Mas os conflitos renais são mais próximos porque eles são os que respondem, que assumem a briga pelo nosso corpo, né? E o que faz esses conflitos serem ativados, né?
as situações de isolamento, como nós nascemos para vivermos em grupo e muitas vezes somos obrigados a viver sozinhos. O abandono, se a gente se sente abandonado, tem muitas situações que a pessoa se sente abandonado. E quando estamos vivendo como se estivéssemos num deserto. Esse deserto, ele é muito particular, né? Às vezes a pessoa está no meio de uma festa com muitas pessoas, mas ela está como se ela estivesse sozinha num espaço isolado, né? A gente pode ver porque as pessoas ativas coletores renais, por exemplo, sinais, né? Tem pessoas que viajam e quando ficam um dia dentro de um carro, de um ônibus sentadas, principalmente as mulheres, né? Os pés ficam tão inchados que levam dias para desinchar. Aí a pessoa fala, não, mas é o rim que não funciona direito, é falta de movimento. Isso é consequência, não é a causa do inchaço, não. Os pés incham por causa de um sentimento que está por trás dessa viagem, né? E porque as pessoas também engordam nas viagens, principalmente as mulheres. Porque por trás disso tem o sentimento, a mulher se sente responsável pelo ninho. O homem é mais pelo trabalho, pelo território, e a mulher mais pelo ninho. Por exemplo, se o homem sente dificuldade de largar o trabalho dele, sente que se ele sair do trabalho os outros não vão conseguir dar conta, se ele acha que ele é o único que ou se ele tem aquele sentimento de que ele nunca, não merece férias, né? Ele tem que estar sempre trabalhando. Se ele viaja, fica uma semana fora, certeza que ele vai engordar também e vai inchar os pés também, muito provavelmente, porque ele vai estar sentindo que está fora do ninho dele, fora do espaço dele, né? Então entra o sentimento de não pertencimento, de abandono. Tem pessoas que viajam e a gente acha que é natural inchar o pé, mas não é não. Se a gente aqui entra também, né, a gente sempre se observar. Porque às vezes a gente viaja, o pé não incha e a gente não percebe. Aí outro dia a gente faz uma viagem mais curta ou apenas fica sentado um dia inteiro num espaço diferente, num grupo de pessoas diferente. Quando chega o final do dia, principalmente aos domingos, chega ao final do dia o pé tá inchado ou a pessoa tem sensação de estar inchada. Às vezes não vai pro pé, às vezes as mãos, às vezes um pequeno movimento que você faz, a ansiedade é sinal de retenção de líquido, né? Depois vamos voltar de novo para essa questão, né? Todas as pessoas que têm esse sentimento de refugiado, de abandonado, são pessoas que também vivem grandes conflitos existenciais. São pessoas que sempre se perguntam, entram em crises, pessoas que sempre questionam muito, pessoas que pensam muito, que sentem muito, porque o sentimento ele faz a pessoa reagir, a pessoa querer um lugar diferente. Ele está associado ao conflito existencial de não pertencimento a um grupo, é um sentimento assim, de não pertencer à família. Eu já comentei outras vezes que eu, quando criança, mesmo sendo igual aos meus irmãos, minhas irmãs, eu pensava que eu não era filha dos meus pais, né? É absurdo, né, isso? Mas eu tinha esse sentimento sempre. Qualquer conflito, qualquer situação um pouco difícil que eu passava, eu tinha essa certeza. Eu não sou dessa família, eu não faço parte. Mas, assim, não era a questão de não ter nascido da barriga do pai e da mãe, mas era a sensação de não estar no meu lugar certo, né? E isso cresceu comigo. E isso, todos os meus conflitos depois estão associados com isso. E por isso também os problemas renais continuaram, né? Então, a pessoa que tem conflitos existenciais, ela sofreu muito mais com isolamento, teve muito mais resistência a aceitar a pandemia, no sentido de ter que ficar trancada dentro de casa, de ter que ficar isolado. E se ela foi obrigada, não por opção, né? Muitas pessoas entraram numa sensação de abandono e foram muito mais
atingidas pela situação, né? Por exemplo, se a pessoa entrou numa sensação de abandono, foi obrigada a ficar em casa, a pessoa de idade. Obrigada pela companhia até aqui. Então, se a pessoa foi obrigada a ficar dentro de casa durante a pandemia, é muito mais forte, porque tudo depende da postura, que nem eu sempre comento, né? Tudo depende da postura que eu olho para o problema. Se eu vejo o isolamento como algo que eu sou obrigada e que os outros estão me obrigando, e eu não vejo como uma opção de autoproteção, faz muito mais conflito, dá muito mais doenças. E durante a pandemia, por exemplo, foi muito natural as pessoas aumentarem de peso, incharem. Aí ficou assim a culpa, não, porque daí fica muito em casa, come demais, não faz atividade física. Não é só por isso, não. É porque o sentimento de abandono, de isolamento, de solidão, faz a pessoa reter o líquido, porque ela precisa se sentir pertencente e o corpo retendo o líquido acredita que está no mar de novo, que está voltando a água, né? Se tiver alguma questão que eu não estou sendo clara, por favor, podem escrever no chat, que às vezes eu me empolgo aqui nas minhas anotações e penso que todo mundo está entendendo. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. E também, se tiverem alguma doença, depois que quiserem, algum distúrbio no corpo que quiserem comentar, quiserem trazer, podem colocar. Então, o que faz a pessoa entrar nesse sentimento de abandono, de ativar esse conflito? Porque isso é uma coisa que já está dentro da gente, não é assim que a gente faz esse trauma de agora. É muito provável que esse sentimento, esse medo de abandono vem lá do útero, vem lá de gerações passadas por causa dos nossos genes, que eles vêm com a gente, né? Diz a nossa professora que a gente não herda apenas os olhos azuis, a gente herda muito mais do que isso, né? Então, a nossa genética, não as doenças genéticas, é diferente, né? O nosso corpo, pela memória física, ele traz todas essas questões, né? Então, tem muita coisa que, por exemplo, o meu é apenas o trilho do conflito, né? Se eu desenvolvo uma doença relacionada a isso, é porque eu passei alguma situação para desenvolver, né? Não é porque minha mãe teve problemas renais, eu tenho, não. Isso não, a germânica não explica assim. Por exemplo, minha mãe teve, minha avó teve, minha bisavó teve, minhas tias todas tiveram, mas não quer dizer que eu tenha, que todos os meus irmãos tenham e todos os primos tenham problemas renais. Não. Conforme a germânica, cada um vai ter se tiver postura perante a vida que for muito semelhante, tiver mesmas crenças, mesmas percepções dos perigos. Por exemplo, perante uma ameaça, o que faz acontecer um conflito de abandono? Por exemplo, o diagnóstico de uma doença. A pessoa está bem e de repente ela começa com uma dor e vai no médico e o médico fala que a doença é séria, que precisa ser tratada e tem solução, mas precisa de muito tratamento e tem que ter muita dedicação. Muito fácil uma pessoa entrar no sentimento de ser impactada e se sentir sozinha no mundo. Tem pessoas que não, por isso que cada pessoa tem seu sentimento individual. Tem pessoas que perante uma doença, elas sabem que tem solução e tudo bem, né? E também, se não tiver tudo bem, não tiver solução, também não ficam impactadas. Já outros, diante de uma diarreia, já ativam o conflito de abandono e já começam a inchar. E cada um tem a sua sensação perante a vida, o medo, a postura, o jeito de olhar para as situações, né? Então, quais as questões que podem fazer ativar esse conflito na gente? Por exemplo, o desemprego. Um pai de família que está numa profissão que toda a família depende disso, né? É muito fácil dar um conflito de prófugo ali, se sentir abandonado sozinho no mundo, porque daí ele vai sentir que a família não está
insegura, ele está perdendo o território dele. É muito fácil entrar nesse conflito, né? Outra situação, estar longe da família. Porque nós nascemos para viver no nosso ninho, na nossa casa, com os nossos pais, irmãos, pessoas próximas da gente, né? Se eu estou longe da minha família de origem, e, por exemplo, essa pessoa que num casamento, né? Vai morar longe, e nessa situação onde a pessoa está num lugar novo, ela não se adapta, não se sente bem acolhida, às vezes está num trabalho novo que não se sente bem aceita, se sente rejeitada, se sente que ela não pode ser ela mesma, que ela tem que se adaptar demais, ela fica igual um peixe fora d'água. Quem não, numa profissão nova, assim, num emprego novo, já teve dias assim de se sentir. Até a gente fala, estou como um peixe fora d'água, né? Não estou conseguindo entender, né? Então, daí se a pessoa está longe, é o sentimento de estar longe do chão seguro, do mar. É estar longe do nosso lugar de nascença, né? Outro conflito que a gente pode entrar, medo de não conseguir fazer algo. Eu, por exemplo, semana passada entrei num conflito assim, existencial muito forte comigo mesma, que eu nem comentei com ninguém, mas eu percebi que eu comecei a inchar, comecei a reter líquido. A germânica a gente precisa muita observação, a gente não tem mágica, não tem adivinhação, não tem nada. A gente tem que se observar. Quando a gente não se sente bem, quando vem aquele sentimento de vazio, quando tem alguma sensação de que algo não está bem, quando começa uma ansiedade, começa a meio assim ficar, no meu sentido assim, eu começo a ficar com o sentimento de não dar conta, né? Eu tenho que olhar para mim e prestar atenção no que aconteceu, é uma observação que a gente consegue, precisa ter um treinamento, não é? Ninguém de fora vai conseguir fazer isso pela gente, né? Então, quando eu entrei num conflito, sim, numa situação, medo de não dar conta de uma situação, comecei a reter líquidos, e uns dias depois já me saiu de novo a herpes labial, minha pele começou a ressecar, o corpo fica cheio de líquido, mas ele fica retido em alguns lugares, né? Onde a gente tem o motivo do medo, né? A causa do medo. E as dores na bexiga, os sintomas, uma leve dorzinha no rim, são tudo sintomas assim, quando começam começa a sentir e quando não dá vontade também de fazer atividade física, tudo é sinal que está dentro do conflito ativo, que está vivendo numa situação de medo, né? Outra situação que pode ativar o conflito de abandono é numa traição, por exemplo, uma pessoa que foi traída ou num casamento ou por uma amizade, porque geralmente a pessoa que tem essa predisposição para isso, até uma pessoa amiga que ela vê conversando com outra pessoa amiga, ela pode se sentir abandonada, porque a pessoa está muito muito ligada assim, querer seu espacinho muito fixo, né? Eu já vou responder a tua questão, Dalila. Dalila, você também é terapeuta da germânica, não? Ou é uma outra? Não. Tô me confundindo com outra Dalila. Uma criança, por que criança começa com sentimento, com doenças renais e com um sentimento de muito choro? De repente a criança começa a fazer xixi na cama de novo. É porque a criança se sentiu abandonada pela família por alguma situação, ou porque começou a ir na escola. É numa fase da vida que, por exemplo, quando começa a ir na escola, pode ser com 3 anos, com 5 anos, com 7 anos, não importa a idade. E nessa fase, muitas vezes, a pessoa confirma, assim, instala doenças que já trouxe lá do útero, lá dos primeiros meses de vida. E quando tem essa separação da família de novo, depois, porque eu digo do útero, por exemplo, quando a pessoa nasce, ela é separada da mãe. Depois, quando ela começa a andar, às vezes daí fica mais com pessoas estranhas, ela é separada da mãe de novo, né? E quando começa a ir para a escola, ela entra... Isso, Dalila, bem isso que eu pensei que fosse você. Obrigada pela presença, né?
quando ela entra na escola, geralmente a criança começa ativa de novo esse conflito de abandono. Não quer dizer que ela viveu esse conflito na escola, que ela foi mal acolhida na escola, nesse ambiente, ou com a babá, ou nesse espaço novo que ela está. Mas a criança que começa com problemas, infecções renais, nesses primeiros tempos longe da família, se ela não se tratar lá na vida adulta, quando ela casar, ela vai ativar de novo isso, né? Porque o corpo vai repetir até que a pessoa olhe para a situação e se sinta mais acolhida, né? Volte para aquela situação de estar dentro da água, né? E, por exemplo, outra questão que a pessoa incha muito, que ativa o conflito de abandono, é quando a pessoa é internada nos hospitais, né? Por exemplo, eu acompanhei bastante a saúde da minha mãe, do meu pai e outras pessoas já visitando doentes hospitais ao longo da vida, né? Dificilmente a pessoa que é doente, que é internada, não começa com retenção de líquido, com inchaço. Aí começa a reter também, criar a ureia, os exames do rim começam a dar alterados, né? Por que o rim começa a fazer isso? Por que precisa reter, produzir a creatinina? Por exemplo, pessoas que têm creatinina alterada, é certeza que tem sentimento de abandono. Tiveram, na verdade, a ureia e a creatinina no rim, na urina, nos exames de urina, significa que a pessoa passou um sentimento de abandono e na fase de recuperação o rim produz a creatinina em excesso para conseguir dar conta de refazer os canais. Porque os túbulos coletores renais, quando eles estão ativados, quando a gente está nesse sentimento de abandono, eles aumentam, eles se dilatam para conseguir dar conta de salvar a pessoa para reter. Então, depois, na fase de cura, a creatinina ela é produzida pelo corpo para conseguir refazer esses órgãos do corpo, porque eles estão necrosados, né? Então, é algo necessário. Então, tomar medicação para baixar a creatinina, para baixar a ureia, para impedir o corpo de se refazer também não é indicado. E minha mãe tomou uns 30 anos medicação para creatinina, porque ela sempre tinha na urina excesso, né? Então, aí o corpo não consegue se recuperar e o rim fica... Por isso que daí depois, no final de muitos anos de tomando medicação para baixar a creatinina, deu falência renal, porque o rim não pôde mais se refazer. Por isso a medicação, muito tempo ela dá outras doenças, né? Então tem que saber o que está acontecendo com o corpo antes de tomar a medicação. Tem casos que é necessário cirurgia, medicação, quando não tem outra solução, né? Mas também, junto a isso, ver o que está acontecendo, porque o corpo está produzindo isso, né? E trabalhar o psicológico da pessoa, o emocional, a situação onde a pessoa vive, se ela está realmente se sentindo tão abandonada. O que fazer para tirar a pessoa desse abandono? Porque tem muitas soluções, todo problema tem solução, né? E para solucionar sem tanta medicação, para criar outros problemas maiores, olhando para a causa, a gente com certeza vai conseguir resolver mais, né? Então, a Dalila perguntou se puder falar sobre um sentimento de cansaço contínuo, né? É uma das coisas que tem que fazer, Dalila, ver porque se não tem nada físico por trás disso. Mas o cansaço na germânica, como você também é terapeuta, você deve ter alguma noção, né? Mas quando o cansaço, geralmente ele vem do músculo, né? E o que é um músculo? Quando você está sempre no sentido de luta e fuga, o teu corpo fica muito tenso, muito, sempre na fase ativa, a gente fala no germânica, né? Mas o teu corpo está sempre fugindo, é como se um leão estivesse sempre te rondando. E se você não pode relaxar os músculos, você vai sempre estar em estresse e em cansaço exagerado, assim, você não consegue... Então, para você ver as causas desse cansaço,
que nem eu falei, primeiro tem que ver se não tem nenhuma causa física já mais cronificada, né? E se for simplesmente assim, uma sensação, olhar por que está sempre em fase ativa, né? Porque a gente fala de luta e fuga, por exemplo, de dia a gente está com o corpo ativo no sentido de luta e fuga. Depois das 6 horas da tarde, o corpo já entra em repouso. A pessoa que não dorme à noite, que não descansa bem, que não permite o corpo se recuperar durante o período noturno, que é a fase da vagotonia, a fase de cura, no outro dia ela vai acordar cansada, né? Então tem que ver também as questões de sono no que a pessoa trabalha, se ela consegue relaxar. Aí tem muitas coisas que tem que ver, né? Que tem que fazer. Que a pessoa que sente esse cansaço vai encontrar, né? O que ela está fazendo em excesso. Simplesmente está muito tensa, muito preocupada, muito ansiosa por uma situação que está por vir, ou está demais nas redes sociais, demais vendo notícias ruins, ou algo está fazendo, não vem do trabalho. A pessoa que trabalha demais dificilmente está em cansaço contínuo. Ela acorda descansada, só que ela pode cansar durante o dia, daí o cansaço físico pelo excesso de esforço, ele é bem diferente, né? Mas a pessoa que já acorda cansada é porque durante a noite o corpo dela não está vivendo a fase de vagotonia, de parasimpatictonia, né? Então, não sei se ficou claro, mas que nem você sabe também, cada caso, cada pessoa tem que ver os seus porquês, né? Os sintomas de que estamos retendo líquido, né? Como nós podemos nos auto-observar, assim, por nós mesmos, né? Quais os sintomas mais presentes, né? Agradeço de novo quem está aqui, quem chegou depois. Obrigada. Se tiverem dúvidas, podem ir colocando. Agradeço, Delília, também pela sua questão. Quais os sintomas que o nosso corpo mostra? Ou que nós podemos ver se a gente está em fase de retenção de líquido, em fase de sentimento de medo, de abandono, né? Por exemplo, a gente tem muita sede. A sede é normal, a sede normal é uma coisa, mas a questão de sede em excesso, a pessoa quer tomar água toda hora, se ela não tomar chimarrão, ela fica com dor de cabeça, se ela não tomar café, ela fica com dor de cabeça. Quem tem vício da cerveja não pode ficar um dia sem cerveja, porque o corpo não consegue repousar. Então, a pessoa que tem uma sede, assim, fora de explicação, um vício, ela está com até o vício do álcool, o vício da bebida, da comida. Todos esses vícios fazem parte Eles mostram que a gente está no sentimento de abandono, né? As outras terapias também explicam a pessoa que bebe, né? Que tem vícios que é a falta de mãe, né? É esse mesmo sentido. A pessoa que foi abandonada pela mãe, se sentiu abandonada, ela precisa beber no sentido de continuar mamando, né? E na germânica não é muito diferente, é o sentimento de estar sozinha no mundo, né? As mulheres que no período pré-menstrual ou pós, assim, mesmo já depois na menopausa, né? Muitas mulheres na menopausa têm muita sudorese, suores noturnos, engordam. Isso não é natural, isso é sinal que tem sentimento de abandono. Quem aumenta de peso sem motivo, sempre tem algum sentimento por trás, algum motivo, né? Um motivo desconhecido às vezes, né? Então, as mulheres no período pré-menstrual, a gente acha, eu sempre achei que era normal sentir que a barriga estava maior, as mãos estavam, tipo assim, você faz o movimento da mão, se sente meio mais lento os movimentos. Isso é um sentimento de que quando chega no período de menstruação, a gente entra num trilho de conflito, né? Normal não. Não é natural, normal sim, porque a gente se acostuma com tudo, né? Sim, a outra citação, outro sintoma é sensação de inchaço nas mãos, nos pés, nos tornozelos, na barriga. Por exemplo, a pessoa que tem a cintura
mais inchada, assim, que não é nem um pouco acinturada, às vezes tem outras causas, mas é o sentido de estar levando com a barriga, né? A gente fala, né? A pessoa que cresce muito na cintura, no abdômen, ela precisa segurar a água ali, né? Porque até tem a doença barriga da água, né? Que é mais... Antigamente tinha muita gente que tinha, né? Mas isso tudo é associado. A pessoa segura o líquido em todas as partes do corpo. E a pessoa que não tem cintura, normalmente é o intestino que dilata muito. Ele fica cheio de gases, de líquidos, e ele fica bastante dilatado, ele não funciona naturalmente, porque precisa segurar água em qualquer parte. Então, a dor de cabeça, né? Quase todas as dores de cabeça são sinal de retenção de líquido. A pessoa tem outros motivos, né? Mas quando a dor de cabeça não passa de um dia para o outro, é porque tem líquido, sentimentos de abandono associados, né? A dor no peito, a ansiedade, isso tem que ver. Tem causas às vezes que fazem acionar o trilho, mas quando permanece de um dia para o outro, quando é uma constante, tem que ficar atento, né? Antes eu já comentei que a pessoa que tem muita sede, geralmente a pessoa que tem conflito ativo de sentimento de abandono, ela toma bastante líquido e vai pouco no banheiro, né? Até os tomadores de cerveja, que eu já convivi bastante, eles falam assim, por exemplo, quando as mulheres muito falavam isso, né? Quando você toma cerveja, você não pode começar a ir no banheiro uma vez, porque se tu foi uma vez, depois tem que ir sempre de novo. O que está por trás disso? Que quando você vai no banheiro, você permitiu para o teu corpo relaxar. Então é uma crença, mas é uma verdade fisiológica que se nosso rim libera, se nosso corpo libera um espaço, a pessoa entra num ritmo que começa a liberar o sentimento, né? Outro sintoma é mais irritação sem motivo. Tem dias assim que a gente tá com o pavio curto, a gente fala, né? Tudo é da faísca. Pode estar associado com ter vivido alguma sensação de que alguém te deu pouca importância, né? O ganho de peso sem motivo aparente, eu já comentei antes, né? Que as causas da obesidade, quase todas as pessoas que têm, mesmo aquelas que têm compulsão alimentar, também por trás tem o sentimento de abandono. Mas tem várias causas assim diferentes que a Germânica explica porque a pessoa retém líquido, porque a pessoa tem compulsão alimentar, porque os hormônios se desregulam. São várias causas que fazem a pessoa aumentar de peso, né? Outro sintoma é feridas que não cicatrizam. Tem pessoas que daí já pensam que tem diabetes, tem pessoas que se machucam, aí falam que não, é porque o médico me atendeu mal ou porque tem alguma coisa, né? Geralmente tem uma historinha mal explicada ali no meio, né? A pessoa se machuca e 1 mês, 2 meses depois ela continua com aquele machucado em aberto e não está cicatrizando e a pessoa não está olhando para isso. Quando vê, a pessoa está amputando o pé ou a mão, aquele órgão do corpo que necrosou, que apodreceu mesmo, e não está olhando para a verdade que aconteceu ali. E ficam geralmente sobra culpa para o médico que atendeu, né? Mas a gente sabe que não é a questão, assim, nenhum médico consegue salvar a pessoa se a pessoa está com conflito de coletores renais ativados, de sentimento de abandono muito forte, né? Por isso que a pessoa que começa com diabetes no pé, por exemplo, começa da ferida no dedão, daí amputa aquele dedão, depois corta outra parte do pé, depois quando vê corta o pé inteiro e vai necrosando, porque o sentimento de abandono que está ali, que faz aquele diabetes sempre continuar agravando, ele não deixa a pessoa cicatrizar uma ferida, né? A diabetes tem uma outra causa mais específica. Só que se tem os coletores renais, sentimento de abandono junto, é muito difícil curar o diabetes, porque ele fica agravado, né?
Agora, se a pessoa olha para todas essas questões, pode curar sim, né? Quando a pessoa faz exames e mostra que os hormônios estão alterados, né? Às vezes tem um hormônio feminino, um outro hormônio, cada nome sem explicação, que os médicos daí falam que tem que fazer reposição hormonal. Não é necessário fazer reposição hormonal na menopausa. Isso é tudo, é natural o corpo produzir, mesmo a pessoa que já fez cirurgia, mesmo a pessoa que já passou por muita medicação, o natural é o corpo produzir os hormônios necessários. Porque nós não nascemos para tomar medicação, para tomar reposição, para precisar de químicos para termos saúde. Então, a alteração hormonal quase sempre tem causas ali também, né? Então, as consequências, se a pessoa não olhar para isso. Eu já falei da maioria, né? Mas só para retomar. Aumento de peso, que é a primeira consequência, né? O tecido adiposo. Quem não tem celulite? Porque as mulheres falam que tem mais celulite que os homens, né? Porque as mulheres têm mais o sentimento de abandono do que os homens, né? É mais ativado, porque a mulher é a responsável pelo ninho. Não porque a mulher é mais neurótica, não. É porque a mulher nasceu para cuidar de um espaço e o homem nasceu para cuidar de um outro espaço. Isso a biologia explica, né? Então, a mulher tem mais celulite quando ela tem sentimento de abandono ativado, né? O conflito diprófago, que a Germânica fala, né? Porque o tecido adiposo, por que a celulite vem? Achei interessante, eu não sabia disso não. Mas o nosso corpo, ele produz a celulite, que infecciona a camada da pele, né, do nosso corpo, uma das camadas da nossa pele. Qual é o significado do nosso corpo? Por que inflama? Por que dá celulite? Quer dizer, não me toca, não encosta aqui porque isso é só meu, né? Então, é uma rejeição ao sentimento de abandono, uma resposta do nosso corpo, né? Isso eu descobri essa semana pesquisando. Eu não sabia, não, porque pessoas têm celulite mais nas pernas, tem partes do corpo que a pessoa tem mais, e tem outras pessoas que têm na barriga, tem crianças que têm celulite nas costas. Cada lugar tem seu significado, né? É o sentido de não me toca porque você já me abandonou, né? É uma rejeição, né? Uma outra consequência do sentimento de abandono é a hipoglicemia. Essa também é uma coisa que para mim foi novo, que eu descobri só com a Germânica, né? A diabetes muito baixa é a consequência do conflito de abandono, não é a diabetes já, a hiperglicemia, né? E isso provoca o impulso de comer. Quando eu me sinto muito fraca, muito sem açúcar no sangue, com pouco açúcar, eu preciso comer, o meu corpo pede comida. Eu sempre tive assim, eu sempre achei normal. Por exemplo, termina de almoçar, minha vontade é comer um chocolate, comer um doce. Eu disse, nossa, eu preciso de um doce depois do almoço. Quem tem essa necessidade, fique atenta, porque não é certo não, né? É porque o nosso corpo está com diabetes muito baixa, e quando o corpo está com a sensação de estar alimentado, mas a nossa alma, a nossa essência ainda quer mais, né? Então tem esse sentimento de um vazio que está pedindo esse doce depois da alimentação. E eu sempre achava natural eu gostar de chocolate depois do almoço. Não é normal e não é bom. Agora, se eu como chocolate sabendo que é por isso, já é outra situação, é uma coisa consciente, né? Se eu estou tratando o meu vazio, eu posso comer o chocolate, tranquilo. Mas não assim no automático. Eu preciso de um doce porque eu gosto do doce depois do almoço. É muito diferente, né? O sentimento de abandono também, ele agrava todas as outras enfermidades, né? Que nem eu comentei antes, dor de cabeça, diabetes, colesterol, pressão alta, sempre está associado com coletores renais ativados, né? Porque a pressão alta ela é necessária também, porque o corpo aumenta a pressão arterial ou baixa, porque ele precisa para sobreviver. É um outro assunto, outro dia eu vou falar sobre isso,
mas a pessoa que tem pressão alta, ela tem sentimento de abandono. Então, os cuidados, o que precisa fazer quem tem essa sensação, né? Tem sempre fazer exames, né? Normais, exames médicos, né? Ver se está tudo em ordem, se já não tem nenhum estrago, se os rins estão funcionando. E a partir desses exames, aí pode tomar uma atitude, né? Por exemplo, se eu descobrir que na minha urina, por exemplo, tem creatinina, eu vou saber de onde que ela vem. Eu posso procurar ajuda para sanar a causa porque meu rim está precisando produzir mais creatinina, ureia, outros componentes que o corpo expulsa, né, pela urina, né. A alimentação equilibrada também é necessário, né, não é porque eu agora sei que eu engordo por causa de outros conflitos, eu posso comer açúcar em excesso, sal em excesso, não. O corpo precisa, o envenenamento também é uma causa de doenças, né. Então, se eu como muito sal, muito açúcar, eles estão me envenenando, né? Então, precisa alimentação equilibrada. E as atividades físicas, porque nós nascemos com músculos, com ossos, com todo o movimento, os tendões, tudo. Isso significa o quê? Que nosso corpo nasceu, foi feito para estar em movimento. Então, se eu não faço nenhuma atividade física, se eu não exercito esses músculos que eu tenho, que eu recebi, é porque eu não estou vivendo a minha natureza. Então, é necessária atividade física sempre. Não precisa ser atleta, mas os músculos, eles precisam estar ativados para não atrofiar. Então, era isso que eu tinha para hoje. Agradeço quem esteve comigo. Não sei se tem mais alguma questão, alguma pergunta. Da minha parte, era isso. E vamos continuar cuidando da nossa saúde, dos nossos sentimentos. E nos sentir cada vez mais seguras, protegidas e amadas. Eu vou baixar no YouTube, subir no YouTube, não sei qual é a palavra certa. Vou postar no YouTube, quem quiser compartilhar com os amigos depois. Quem não for inscrito ainda, puder também dar um like, fazer inscrição. A gente precisa para aparecer, né? Agradeço